Olá, está começando mais um? Liga, Partilha! eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. Eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre as leituras da Bíblia de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. E hoje teremos o capítulo 25 de Mateus. Convidamos você a comentar sobre este e outros episódios e também interagir nas nossas postagens nas nossas redes sociais. Então, bora para a leitura. Convido a minha colega Mari. Então, hoje nós iremos ouvir sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versículos de 14 ao 30. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhe entregou seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhes mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhe onde não plantastes e ceifas onde não semeastes. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Então, deveis ter depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Muito obrigada, Mari, pela leitura. E agora convido a Lu para fazer uma contextualização desse texto. Vamos lá, então. Um pouco antes dos judeus serem, assim, mais ativos, vamos dizer, sobre tramar a morte de Jesus, ele estava ali pregando para o povo no Monte das Oliveiras. E nesse momento ele usa de várias parábolas para tentar ilustrar ao povo, né, os seus ensinamentos. A parábola dessa vez, né, é conhecida como a parábola dos talentos. E talento era o nome da moeda mais utilizada na época de Jesus. Um estudioso bíblico chamado John R. Donovan, ele relata que um único talento, era equivalente ao salário de 15 anos de um trabalhador comum. Mas é possível a gente interpretar também o uso da palavra talento num sentido um pouco mais amplo. Será? Isso eu deixo para as reflexões, né? Então, bora, let's. Sim. Bom, obrigada, Luli. Gente, eu confesso a vocês que lendo essa leitura fora de contexto, não dessa vez, outras vezes, eu não sei se eu discordava ou não entendia muito bem essa leitura. E por isso que eu acho que com relação à Bíblia é importante que a gente pelo menos pesquise aquilo que a gente não entendeu muito bem, né? Então por isso eu agradeço, a gente faz uma contextualização, eu até agradeço a Luli por, né, dessa vez foi a vez dela. Porque em até um livro qualquer, vamos dizer assim,
Se a gente abrir numa página X aleatoriamente, pode ser que a gente ache estranho, não entenda. Por isso aqui a gente busca fazer a leitura de uma maneira informal, como a gente fala, no sentido que somos leigas, né? Não somos padres e nem religiosos, mas a gente faz com responsabilidade, tentando trazer aqui um contexto e pontos de vistas diferentes. Bom, depois de fazer, levando isso em consideração, eu vejo, para mim, né, essa leitura fala, lógico, né, resumidamente, dos dons, dos talentos ou dons que Deus nos deu. E eu acho que a primeira coisa que eu entendi é que Deus dá dons diferentes para cada pessoa. Ou seja, ele concede habilidades e recursos específicos por saber que cada um de nós é único. E isso não quer dizer que um dom é melhor que o outro. Ali no caso, existe uma quantidade, mas eu enxergo dessa maneira, né? Que ele fala ali, ele dá de acordo com a capacidade. Então, ele dá a você a importância. É importante, tão importante quanto os outros. Segundo, o que Deus quer de nós, né? O que ele quer, espera que a gente faça com esses talentos? Eu acredito que ele espera que a gente use esses dons de maneira responsável e principalmente, né, como a gente vê na leitura, proativa, né, em prol da construção do próprio reino de Deus. E isso implica, muitas vezes, a gente lapidar esse dom, a gente às vezes precisa sair da nossa zona de conforto, ele dá um talento e a gente precisa elaborar esse talento. Então a gente precisa sair da nossa zona de conforto, às vezes a gente precisa arriscar, a gente precisa estar disposto a investir nesses recursos. E não só a construção do reino de Deus também é o nosso crescimento espiritual, né? E que é o que alimenta a nossa alma. E terceiro, o que está nos impedindo, muitas vezes, de usarmos esses dons? Bom, na leitura, eu sinto que o terceiro servo já ouvi em alguns sermões o termo preguiça, talvez, mas lendo dessa vez, eu senti na leitura de hoje o medo, né? O medo travando essa pessoa. Eu não vou falar muito mais porque hoje é minha vez do espinho na carne, mas, em resumo, né, essa parábola destaca essa importância da fidelidade, da responsabilidade, da ação diligente, né, na administração dos dons que Deus nos deu. E isso nos desafia a refletir sobre como nós estamos usando os nossos talentos, os nossos recursos para promover o reino de Deus, para o nosso crescimento espiritual. E se não estamos usando, por quê? De aqui eu encerro e passo a palavra para minha colega Mari. Bom, bora lá. Responsa, né? Eu acho que falar dessa leitura em especial nos deixa assim, até mesmo assim, sempre vai vir um espinhozinho, né? Quanto à missão, quanto ao chamado, quanto àquilo que Deus dá para cada um, né? Então, eu queria hoje fazer um paralelo, né, com o Evangelho de hoje, que nós estamos gravando, né, na quarta-feira, e o evangelho de hoje é o evangelho, deixa eu ver se ele não mudou aqui, né? Tá certo aqui. O Evangelho de São Lucas, que é só para fazer uma lembrança aqui, tá? O Evangelho de São Lucas, capítulo 17, daí se vocês tiverem curiosidade. E fala sobre o quê? Sobre aqueles 10 leprosos que foram curados por Jesus e que somente um voltou para agradecer. Mas, Mari, a gente está falando hoje de um outro evangelho, verdade, exatamente isso. Mas eu vejo como esse multiplicar, esse dom aquele patrão deu de forma gratuita, confiando. E assim também eu quero fazer esse paralelo a essa cura que Deus confiou também a esses leprosos, né? Ele deu de graça, né? Ele podia fazer várias outras coisas, ele podia ter dado esse talento para várias outras pessoas ou até outras criaturas, né? Podemos dizer assim, porque Deus é Deus, mas ele resolve doar, né? Dar gratuitamente a nós, confiar isso a nós. E quando eu penso na questão do que, né, ele comenta que o servo bom e fiel, né, foi lá e multiplicou isso em 5, o outro 2, multiplicou em mais 2. Eu penso nessa gratidão, né? Eu penso nesse leproso que voltou e agradeceu a Jesus, e isso encheu, né, os olhos de Jesus, assim, de alegria. Por quê? Porque
eu vejo que, assim, quando nós fazemos com que esses dons, ou que através desses dons, né, se multiplique, porque a gente sabe que a obra de Deus não é nossa, é dele, né? Mas o que é trabalhar em prol do reino de Deus? É fazer com que as pessoas sintam esse amor, que sintam essa presença de Deus, que não se sintam perdidos, que não se sintam, né? Hoje, gente, eu assisti assim uma série que fala sobre os transtornos e tudo mais, e eu pensando, trazendo isso para o nosso dia a dia, quantas pessoas, né, deprimidas, ansiosas a gente tem, né? E será que não é um talento que Deus deixou para cada um de nós poder ouvir o outro, né? E aí, quando esse talento se multiplica, eu penso, né, na gratidão, eu penso no ser agradecido, eu penso em nossa, ele me confiou um talento, então, como ele me confiou, eu vou fazer com que isso volte a ele, né, de forma múltipla, né, de forma multiplicada, né, com pessoas que aí a gente pode deixar, eu deixo aberto, né, a interpretação de como, né, ao tocar as pessoas, que eu gosto sempre de pensar que Deus se permite precisar de cada um de nós, né? Mas Mari, então e o que não conseguiu multiplicar, né? Eu queria trazer isso para a nossa realidade de hoje, né? Pós-pandemia, nós estamos vivendo uma realidade onde nós estamos próximos a viver um tempo que será muito mais, eu penso, né? Tem se falado profetas aí da nossa igreja que iremos vivenciar um tempo mais difícil. Nós estamos vivenciando guerras, estamos vivenciando uma realidade que já vem aí nos assolando, né? E nesse sentido, o que eu queria trazer nesse paralelo? Toda vez que a gente permite, por exemplo, fulano não fez, então eu também não preciso fazer. Aquele lá pode fazer melhor do que eu, que é o que aconteceu com a pandemia, né? Nós ficamos bem acomodados, né? Eu consigo assistir aqui de casa mesmo. Então, mas será que daí o de casa eu vou conseguir ter esse contato com o outro? Eu vou conseguir ser o ouvido para o outro? Eu vou conseguir ser o sorriso que o outro precisa? Então, assim, eu penso que esse né, que por medo entra também, e aí fala do preguiçoso, né? Eu acho que entra no momento em que a gente não prefere o próprio conforto, mas a gente busca por algo mais seguro, né? Por algo que não vai me expor, por algo que está dentro daquilo que eu acho que eu posso, mas nós sabemos que quem nos capacita é Deus. Então, essa seria a reflexão no sentido de que precisamos ser gratos àquilo que Deus nos dá de forma gratuita, né? De forma em doação, é Ele que nos dá. Muito obrigada, Mari, pela sua reflexão. E para encerrar essa parte, eu chamo a nossa colega Lu. Muito obrigada, meninas. Bom, se na parábola, vamos dizer assim, que Deus é o patrão, nós somos os servos, né? E os talentos, eles podem ser o patrimônio que Deus nos confia nessa vida. Esse patrimônio, ele pode ser tanta coisa, né? Mas vamos tentar partir de um básico, assim, o patrimônio espiritual, vamos dizer assim. Se eu já me senti perdoada por Deus, quer dizer que eu talvez possa fazer frutificar, possa fazer render esse perdão de Deus com outras pessoas, né? Se eu sinto que Deus está sendo paciente comigo em alguma coisa, talvez eu também possa fazer render, possa fazer frutificar essa paciência com os outros, né? Então, esses bens, se a gente conseguir fazer com que eles rendam e não fiquem escondidos num buraco nosso do egoísmo, talvez a gente consiga aplicar, né? Ser um bom servo, né? Um servo leal e fiel. Na prática, eu sei que não é tão simples, né? Pelo contrário, né? Quando a gente se depara com os desafios do dia a dia, até quando a gente percebe um talento nosso, agora tem sentido amplo, né? Não só como patrimônio espiritual, mas um talento mesmo no sentido amplo. Às vezes a gente tá um passo de partilhar pro mundo alguma coisa que tá dentro da gente, que a gente quer muito que saia, né? Que a gente quer fazer algo tal, mas uma coisinha, tipo, puxa, até lembrando que ali que você falou ali de a zona de conforto, né? A gente não quer se arriscar, falar, mas sei lá, deixa quieto, né? Ai, não sei, seja por medo de alguém te julgar, seja por medo de porque vai dar muito trabalho, né? Não é fácil, mas de talento em talento, né? Com a ajuda do Espírito Santo e até também lembrando outra coisa que a Alex puxou no episódio passado, né? Um passinho de cada vez, né? Fazendo
tendo uma atitude de cada vez, uma atividade de cada vez, um projeto, dando um passinho de cada projeto, eu acho que a gente consegue frutificar, fazer render esse patrimônio que Deus confiou pra gente. Então, tendo a gratidão, como a Mari falou, e também buscando realmente fazer render, né, esse patrimônio que Deus confiou pra gente. E, como não é fácil, não é nada fácil, vamos para aquele momento que essa leitura tem vários, né, sentir várias pontadas espinhadas, e vamos para o momento espinho na carne. Quem vai falar pra gente é a Let's. Espinho no meu corpo. Sim, esse espinho na carne foi difícil no sentido de pôr pra fora, entendeu? Não que difícil de sentir. Eu acho que o meu espinho na carne não é nem algum trecho específico, mas sim eu vendo como eu vejo esse talento em mim, né? Eu acho que eu me diminuo muito enquanto pessoa. Eu me comparo muito com as outras pessoas e eu não reconheço muitas vezes aquilo que é meu dom, meu talento. E isso é bastante difícil, porque às vezes não é nem por falta das pessoas falarem alguma coisa. Acho que é por falta de fé em mim mesma e isso me impede de prosperar, como ali, né? De multiplicar. Então, às vezes, eu me vejo até como uma quarta serva nessa parábola. Eu inventei aqui a serva descrente, que recebeu o dom, olhou e falou: acho que isso não é meu, não, é muito, deve ser de outra pessoa, e largou em algum canto. Então, né, no meu caso, e se você se identifica com esse espinho na carne, com essa dor, com esse sentimento, a gente precisa resgatar, né, em oração, em terapia também, essa confiança, né? Então, da próxima vez que você duvidar de si mesmo, né, eu fazendo essa leitura, eu lembrei, me lembrou, né? Lembra que as suas habilidades são valiosas e os seus talentos são únicos. Porque, acima de tudo, foi Deus que confiou em você primeiro. Por isso, você merece. E, finalizando meu espinho na carne, eu chamo minha colega Mari para aquele momento mais de conforto, aquele momento de esperança, aquele momento que a gente tem vontade de cantar em grupo. E daí grupo, como fala no coral, né? Um Coral. coral de vozes. O nosso momento glória. Vamos lá. Bom, e o nosso momento glória é uma palavrinha aqui, ó. E a cada qual de acordo com a sua capacidade, né? Então, mas Mário, por que isso? Eu quero dizer o quê? Que puxando um gancho nesse, né, espinho na carne, que eu já acho que já foi puxando por um glória, viu, Let's? Para mim foi muito, muito bom isso aí. É lembrar que a gente tem um Deus que ele nos conhece, né? Ele conhece o que você pode e o que você não pode dar. Ele sabe da sua capacidade. E assim, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero te dizer é que se você tem, né, esse dom, ou que se você tem, sente, né, que às vezes a gente sente uma inquietaçãozinha assim dentro do nosso interior, né? Então, saiba que você será capaz. Por quê? Porque não foi outra pessoa que está te dizendo que você é capaz. Quem está te dizendo que você é capaz é o próprio Deus. Por quê? Porque ele te dá de acordo com aquilo que você pode, com aquilo que você pode retribuir, com aquilo que você pode oferecer, com aquilo que ele sabe que você tem o seu potencial. Por quê? Porque ele é, de acordo com aquele salmo, né, o 136, 137, algumas traduções, é ele que nos sonda. Ele sabe quando eu me assento, quando eu me levanto. Então, isso quer dizer o quê? Que ele conhece todos os nossos anseios, todas as nossas fragilidades, todas as nossas fraquezas, tudo aquilo que somos, ele conhece. E conhecendo, ele sabe do quanto você é capaz. E somos capazes. Né, quando acontece lá aqui nesse evangelho, né, que fala que por medo, por conhecer a severidade daquele Senhor, né, na verdade o que eu percebo, o que a gente percebe? Que por um sentimento, né, um sentimento que talvez tenha sido gerado por pensamentos ou por julgamentos, então coisas que às vezes a gente coloca dentro de nós, mas que não é nosso, porque nós somos muito capazes e Deus nos fala isso. Então, colegas e colegas, Deus nos conhece e Ele nos dá de acordo com a nossa capacidade. Então, isso é motivo de muita glória. Por quê? Porque
Nós não somos uma máquina, né, para fazer só aquilo que fomos programados. Pelo contrário, né? Ele nos fez para muito e muito mais, né? A partir do momento que nós damos essa abertura e que reconhecemos que quem nos dá é Ele. Então, quem vai capacitar também é Ele, né? Capacitar para passos maiores ou para coisas maiores, isso também é Ele. Então, para mim, isso é motivo de muito e muita glória. É um glória gloríssimo esse. Vocês acreditam que. Bom, acho que vocês também, né? Leem mais de uma vez para poder preparar a reflexão, alguma coisa assim, né? Eu devo ter lido, assim, umas 3 vezes para poder preparar. Daí, durante a leitura da Mari agora na gravação, eu fiquei assim, gente, mas essa frase sempre teve aí? Juro. Quando você lê justamente esse trecho, a cada qual de acordo com a sua capacidade, eu fiquei assim, nossa, gente, mas tinha esse trecho aí? Enquanto você lia pra gravação, eu tava, nossa, eu não lembrava que tinha esse trecho aí. Eu tive essa mesma sensação. E outra coisa aqui que me assim, ressaltou foi o preguiçoso. Parece que eu nunca percebi. Assim, a Lé falou depois, né, do preguiçoso, né? Mas eu falei, gente, parece que sempre tava aí esse preguiçoso, essa palavra mesmo, preguiçoso. Como é, eu não li Vem Participar da Minha Alegria, que é uma das partes mais importantes. Acho por isso que eu ficava revoltada, porque eu falava assim, e cadê o nerd? Cadê a parte feliz? E fala 2 vezes e eu também não sumiu na hora que eu li. E eu lendo pra fazer reflexão para o programa, e eu não, tipo, sabe, agora que a Mari falou, falando em voz alta, agora a leitura, que eu falei, ué, parece que eu não lembro disso. Falar, mas tava ali, no Glória, gloríssimo. É só isso, só que eu queria comentar. Mas não só estava como viva, né? Era um spoiler do Glória. Não só estava, como era um spoiler. Verdade, isso mesmo. É isso aí, galera. E depois desse Yes We Can, nossa, que brega. Mas tudo bem. E chamo minha colega Lu para aquele momento cult, é assim que fala? Não sei dizer. Um momento aí de dica, de coisas legais, chamado Boa Nova. Eu quero partilhar a boa nova com você. Bom, gente, acho que a maioria já deve ter ouvido falar. A Boa Nova não vai ser o filme, tá? Mas eu vou partir dele só para explicar. É um filme que saiu recente aí, que chama O Som da Liberdade. Que ele trata de uma situação bem séria, que é o tráfico infantil, né? E eu fui ver o filme e fiquei muito impactada com esse assunto e tudo mais, né? E eu acabei falando assim, vou dar uma olhada do que no Brasil está sendo feito a respeito desse assunto, né? Tipo assim, como está sendo tratado esse assunto no Brasil, o tráfico infantil, né? Que basicamente é sequestrar crianças para vender, né? Assim, que vocês entenderam, né? E aí eu percebi que peguei 2 informações importantes. A primeira é que, infelizmente, o Brasil aparentemente é o segundo país que mais tem tráfico infantil, perdendo para a Tailândia. Isso eu achei seríssimo. Meu Deus. Isso não é uma boa nova, isso é bem triste, mas assim, isso fica a título de informação. Mas a boa nova é que, vendo o que está sendo feito, e eu não imaginava, né, que uma das quando a gente pesquisa no Google ali, tem, lógico, a primeira coisa que aparece é o Disque 180, que é um disque do governo, né, para denúncia e tal, então fica aqui a dica do Disque 180. Mas logo também aparece um site da Pastoral da Criança, e dentro do site da Pastoral da Criança, dizendo a respeito de um grupo específico, né, de um pessoal que chama Um Grito pela Vida, que eu vou ler exatamente o que eles são, que daí vou ler como eles se definem, tá? Tá lá no Facebook, eles têm Facebook, e eles têm um blog. Eles são uma rede intercongregacional da vida religiosa no Brasil para enfrentar o tráfico de pessoas, é o compromisso deles, tá? Então, eu procurando, descobri que era indicado pela própria Pastoral da Criança, fui ver, eles têm um Facebook que então repetindo o nome do grupo, é Rede Um Grito pela Vida. Eles mantêm muito atualizado esse Facebook, então realmente é um grupo bastante ativo. A gente pode notar que eles são bastante ativos, principalmente do norte do país, assim, dá pra ver que na Amazônia, pelo que eu li também a respeito de onde mais ocorre o tráfico infantil, principalmente tráfico de pessoas e principalmente tráfico infantil, acontece muito no norte do país, na floresta amazônica, na região amazônica,
né? Infelizmente, é um ponto que uma situação mais grave nesse sentido. Então, dá para ver que eles vão ter atualizado tudo certinho. É um grupo que parece ser bastante atuante. E eu entrei em contato com eles para saber, né, como poderia ajudar. E a irmã Isabel é quem atua, quem é aparentemente a pessoa responsável, tá? O nome dela é irmã Isabel. Ela me passou um Pix, caso alguém queira ajudar. Eu vou ler o Pix agora para vocês, mas depois também no Instagram a gente coloca certinho o Pix. Se alguém quiser ajudar, então, eu sugiro, né, fazer uma doação para esse Pix e enviar, pelo menos avisar lá por mensagem nesse Facebook que está fazendo essa ajuda, porque o Pix está nos dados da irmã Isabel. Daí ela explicou para mim que eles não têm um Pix da rede. Eles têm uma conta bancária que daí só, né, pode fazer um TED e tal. Então tem uma conta bancária. Se quiserem também pode entrar em contato com ela por esse Facebook. Mas também, se quiserem fazer um Pix, eu vou falar que o Pix, né, para ficar aí, mas também fica, né, de vocês quiserem entrar em contato diretamente, tá? O Pix, vou falar aqui, é o 611-682-03953. Repetindo, 682-03953. Esse é o Pix da irmã Isabel, que é a responsável pelo grupo Rede Um Grito pela Vida atuante para enfrentar o tráfico de pessoas no Brasil, aparentemente o grupo mais organizado, vamos dizer assim, que temos aqui no Brasil atualmente, e pelo que jeito, assim, precisamos muito, gente, porque realmente, segundo lugar num ranking desse não é nada, não é de Horrível. Muita coisa, gente. Eu não imaginava que a gente estava assim, não. Muita também não. coisa. E Bem. quem vê o filme, indica o filme também. Sim, até passei, não vou falar do comentário do filme, que daí a gente É. passa mó tempão falando, né, mas é um filme ótimo também. Sim, pesadíssimo, mas muito necessário. Bem pesado. E muita gente quis bloquear ele, né? E eu vi uma atriz falando que, porque assim, muita gente às vezes acha que tá vinculada à política, à religião, e ela assistiu e ela falou que não tem nada a ver. Sim, o filme trata do tráfico mesmo, então é muito bom, gente. Vocês têm que assistir. Tipo, vocês vão ficar sem dormir, isso é real. Porque é bem pesado. Ou vão ter pesadelo, mas eu acho que ele é necessário, ele é bem necessário. Então, vendo o problema e tentando ajudar a solução aí, entre em contato, vê o que eles estão fazendo, procurem, né, se ficarem sabendo, principalmente, né, denunciem, né, tem ali, como eu falei, o 180, que é o disque do governo para denúncias, mas também tem esse grupo que está agindo, né, atuando ativamente, né, se puder ajudar eles também, né, fiquem aí com esse grupo, um grito pela vida. É isso aí. Muito obrigada, Luli, pela sua boa nova. Sempre criativa, né? Criativa, sim, no sentido inovadora. Obrigada. E agora... já estamos chegando no fim, gente. Ah. Mais um Leiga. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você quiser mandar seu comentário, sua sugestão e principalmente a sua partilha, você leu, o que você sentiu? A gente tem canais de contato. Mari, você pode falar sobre nossas redes sociais, lista de transmissão? Bora lá. Bom, então, nossos, né, a rede social, né, por onde vocês nos encontram, é ali. Nós temos no Facebook, né, o Leiga Partilha, que você também, pelo Messenger, também pode estar entrando em contato conosco, caso você queira mandar aí alguma sugestão ou queira partilhar algo conosco. Temos também o Instagram, que você nos encontra pelo @leigapartilha, e lá você pode nos marcar, pode estar mandando também no direct, né, qualquer pergunta ou também a sua partilha, pode nos marcar no seu story. E nós temos também a lista de transmissão pelo WhatsApp. Lembrando que não é grupo, tá bom? É somente uma forma de transmitir o nosso episódio assim que ele é né, enviado, né, para a internet, para a rede. Então, você recebe ele em primeira mão aí no seu próprio WhatsApp, tá bom? Como, Mari, daí, se caso eu não tiver, né, o número, ou não estiver na lista de transmissão, como que eu faço? Você pode estar mandando no Messenger o seu telefone, o seu WhatsApp, ou pelo Instagram, né, também pelo direct, ou pelo comentário ali, né, ali no YouTube tem como comentar, né, caso você queira, ou também direto aqui conosco, né, uma das meninas, né, nós estamos aqui à disposição.
e nós enviaremos para você. Isso aí, Ari. E Lu, onde que as pessoas podem ouvir este podcast? Além deste e-mail pelo qual você deve estar ouvindo neste momento, nós estamos disponíveis no YouTube, no Spotify e no Instagram, além de outras diversas plataformas de áudio, todas elas geralmente têm um sininho para você ativar, tem comentários para você deixar, então coloca lá sempre, né? Ativa o sininho, deixa ali, se tiver estrelinha para deixar, deixa todas as estrelas pra gente, tá? Se não for deixar deixar de 0 a 5, se não for, deixa 5, tá? Porque senão nem precisa Isso deixar. aí. Assim, né? Qualquer coisa deixa 5, senão melhor pode precisar nem deixar por enquanto então. Mas, né? Mas é isso aí. Adiciona tudo, vê tudo lá, é facinho de recomendar a gente, de encaminhar a gente, de achar a gente, tamo ali tranquilinho de achar. É isso. E agora a gente vai nos despedir, aquela despedida bem junta, conjunta. Que na edição fica harmoniosa. tudo certo. Que na edição vocês veem que sai maravilhoso, graças à nossa editora de áudio, Lud. Eu vou deixar um dia sem edição. Só para eles sentirem o drama, né? Pra ver como é que fica o tchau sincronizado. Isso, sincronizada era a palavra que eu queria usar e que sumiu da cabeça. Mas é isso aí, então, gente. Vamos lá nos despedir em 3, 2, 1. Tchau!